Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Nicole, para você que não me conhece, eu sou enfermeira na Inglaterra e hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que foi sugerido para mim, que eu acho que vai ser super útil, né, para quem ainda tá na dúvida de qual país gostaria de morar, de atuar como enfermeira, para você que é enfermeiro, ou para você que tem curiosidade de saber quais são as diferenças entre esses três países que eu já morei e já atuei como enfermeira, que é o Brasil. Eu sou brasileira, atuei na Alemanha por 4 anos e agora eu tô morando na Inglaterra e eu já completei o meu registro aqui, a minha revalidação de diploma. Vamos lá, então. Bom, eu vou começar falando com vocês sobre as atribuições do enfermeiro no Brasil. Para começo de conversa, eu acho que fica muito impossível a gente falar sobre as diferenças nesses três países sem falar de formação. No Brasil, acho que a formação mesmo é muito diferenciada do resto do mundo, pelo menos dos países que a gente tem mais conhecimento sobre como funciona a enfermagem neles. Por quê? Normalmente no Brasil a gente tem algumas categorias, né? Não significa que nos outros países a gente não tenha, tem também. Mas a faculdade de enfermagem, a universidade, ela é muito generalizada. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente faz a graduação em enfermagem, a gente estuda naquele período de 5 anos, 4 anos e meio, eu acho que agora estão todos de 5 anos, a gente estuda um pouquinho de tudo. Então a gente tem saúde da criança, do adolescente, a gente tem um pouquinho de obstetrícia e saúde da mulher, a gente tem saúde do adulto, do idoso, a gente tem saúde pública, a gente tem muitas coisas, né? E aí, depois que a gente termina a faculdade, a gente escolhe, né, mais ou menos qual é o tipo de área que a gente quer trabalhar. Se você quer se especializar, você pode se candidatar para fazer uma prova de residência e concluir a residência, você pode fazer uma especialização, você pode fazer um mestrado profissional ou então acadêmico, né? E, enfim, temos muitas opções, né? Mas a gente já forma pronto, isso que eu quero dizer. A gente forma pronto para atuar em pediatria, a gente já forma pronto atuar na área que a gente mais gostar. Além do que a gente ter um cargo um pouco mais gerencial no Brasil, como enfermeiro mesmo, porque a gente tem o técnico e o técnico tem uma autonomia que eu acho bastante grande até, né? Ele é um profissional bastante assistencial, ele tá atuando ali diretamente com o paciente mais do que o enfermeiro. Infelizmente, a gente também tem aquela expressão no Brasil de enfermeza. Nunca gostei dessa expressão, nunca gostaria de ser chamada de enfermeza, então quando eu atuei no Brasil, eu já era bastante assistencial, eu entrava nos quartos, entrava nos banhos. Eu queria falar com vocês também que tudo que eu for falar aqui é baseado na minha experiência. Eu sempre, quase 100% do tempo assim, de carreira, eu me formei no final de 2013, então são 7 anos aí de enfermagem. Quase que 100% desse tempo eu atuei em terapia intensiva. Em terapia intensiva geral e em terapia intensiva cardiológica. A unidade coronariana foi meu primeiro emprego, assim, em hospital. Depois eu fui pra Alemanha, atuei numa coisa meio geral, tinha cardiologia no meio também. E aqui na Inglaterra eu estou na cardio de novo. Então, se existem mais diferenças nas atribuições entre enfermagem obstétrica e enfermagem pediátrica entre esses três países, se você quiser trocar uma ideia comigo e ver como que funciona, a gente pode conversar e quem sabe fazer um outro vídeo, então deixa aqui nos comentários também, tá? Bom, no Brasil a gente tem uma função um pouco de supervisão, de gerenciamento de equipe, né? Normalmente no hospital que eu trabalhei, um técnico cuidava de 2, 3 pacientes no máximo e tínhamos 2 enfermeiros e cada enfermeiro ficava responsável mais ou menos por 6, 7 pacientes, né? Naquela unidade a gente tinha o gerenciamento mesmo de admissão, de transferência, de alta, de exames para serem feitos, preparação para aqueles exames, ovulação de feridas, curativos, procedimentos estéreis mais complexos também. Então, tudo isso a gente fazia e todas as atividades privativas do enfermeiro, que é preconizado pelo COFEN, a gente também realizava, então isso não mudava muita coisa.
A gente também fazia os planos de cuidados na unidade, né, para cada paciente individualizado, a evolução, tudo mais, mas assim, os sinais vitais, por exemplo, ficava tudo por conta dos técnicos, os banhos ficava por conta dos técnicos e tudo mais. A gente também checava todos os equipamentos das unidades, então assim, carrinho de parada, o ventilador de transporte, uma coisa mesmo de funcionamento, gerência, administração daquela unidade, e independente se era o enfermeiro rotina ou não, eu era enfermeira plantonista, mas a gente tinha um coordenador que, né, fiscalizava o nosso trabalho e dos técnicos também. O enfermeiro também fica responsável pelo controle da estatística da unidade, então, por exemplo, a gente fazia o cálculo de quantas infecções por catéter central que tinha na unidade por ano. A meta é 0, mas isso não era uma realidade, acho que em nenhum hospital, infelizmente. Os swabs, os controles de multiresistentes e tudo mais. No Brasil, a gente também tem uma escala fixa, né? Nós trabalhamos, na maioria das vezes, 12 horas. O enfermeiro é plantonista, né? Trabalha 12 horas e descansa 36. Então, a gente fala que é um plantão 12 por 36 ou 12 por 60 também, né? Então, trabalha 12, descansa 60. Então, significa que no 12 por 60 a gente trabalha um dia, fica 2 de folga, trabalha mais outro dia, mais 2 dias de folga. No 12 por 36 é um dia sim, um dia não. Ou uma noite sim, uma noite não. E nós temos sempre mais ou menos a mesma equipe, né? A equipe fixa é a mesma. Quando você troca com alguém, aí sim, tudo bem, mas no geral a gente tem a mesma equipe de técnicos, a mesma equipe de enfermeiros. Então, quando você tem uma dupla, você tem a mesma dupla, tirando em questão de férias, doença, enfim. Isso não acontece nos outros países. Não sei se isso pra você pode ser bom, pode ser ruim. Eu acho que tem vantagens e desvantagens, né? Bom, já na Alemanha, também vai começar falando de formação. Na Alemanha, o curso de enfermagem, a escola de enfermagem, ela não é diretamente ligada à universidade, então não é um diploma acadêmico, não é um bacharelado em enfermagem igual nós temos no Brasil. É um curso de 3 anos que se sai da faculdade, se sai direto da escola, não necessariamente terminando o ensino médio, que eu acho bem louco, e vai direto para a escola de enfermagem. Chama assim também, Krankenpflegerschule, então é um curso que dura 3 anos, e antes de você começar o curso, você vai precisar escolher qual é o tipo de enfermagem que você quer estudar. Então tem a enfermagem pediátrica, né? Tem saúde da criança, digamos assim, separado nos 3 anos. Tem também o curso de obstetriz e tem a enfermagem adulto geral, como a gente costuma conhecer. Claro que depois que você se forma, tem várias coisas, dependendo do hospital que você quiser atuar, uma área diferente daquela que você fez ou que você se qualificou para atuar na Alemanha, você pode escolher alguma outra área. Por exemplo, eu sempre trabalhei com adulto, mas se eu quisesse trabalhar com criança, também pode. Eles fazem tudo um treinamento, tem alguns hospitais que pedem para você fazer algum tempo também na escola de enfermagem, mas normalmente é uma transição um pouco mais tranquila. Então, o que eles fazem depois que termina a escola de enfermagem, eles fazem como se fosse um bacharel depois disso, que eles chamam de Studium, e isso sim é um bacharelado em enfermagem, que dura mais ou menos 2 anos, dependendo do tipo e qual é a faculdade que você escolher. E já tem um ênfase mesmo nesse bacharel que vai fazer, pode ser management, e você tá management, porque é o único que eu conheço. Se você conhece algum outro e já fez, ou tá interessado em fazer, me conta. Bom, na enfermagem lá também, o que acontece é que rola um grande misturado, um grande mix entre o técnico de enfermagem e as suas funções, e auxiliares de enfermagem e suas funções no Brasil, e o enfermeiro nas suas funções no Brasil. Acontece uma mistura entre essas duas coisas, e é o enfermeiro na Alemanha, basicamente, porque o enfermeiro ele é o responsável por atuar diretamente nos cuidados do paciente. Então, toda a higiene, toda a parte de higiene, toda a parte de medicação, todo o procedimento, seja ele complexo e completamente estéril ou não, ele é responsabilidade do enfermeiro.
Uma outra coisa que na Alemanha não é o nosso trabalho, por incrível que pareça, é que a gente não tem obrigação de fazer acessos venosos periféricos. Não precisamos necessariamente furar o paciente, dar aquela furadinha básica para mandar sangue para o laboratório. Se você não conseguir, se você não tiver nenhum acesso ali no paciente, perdeu alguma coisa assim. Se você conseguir, se você for boa nisso, você pode fazer, mas isso não é uma função do enfermeiro, normalmente é um médico que faz, e eu acho isso muito louco, porque no Brasil os médicos normalmente nem aprendem a fazer acesso venoso periférico, eles fazem o acesso central e as artérias, né, e tudo bem, e o resto é nosso trabalho. A gente vai tentando, vai chamando outro colega pra fazer, e é isso aí. Bom, mas não é o nosso trabalho aqui, a não ser que você trabalhe num consultório médico, porque aqui o enfermeiro tem como trabalhar como se fosse um assistente do médico, que é exatamente o nome dessa profissão. É uma mistura de um recepcionista e ele colhe o sangue também para mandar pro laboratório, faz um eletrocardiograma, ele faz toda aquela parte ali. Uma outra coisa na Alemanha é que não tem tantas áreas de atuação assim como tem no Brasil. No Brasil a gente tem enfermeiro do trabalho, como disse pra vocês, tem casa de parto, tem maternidade, tem saúde pública, tem auditoria, tem management também, tem gerência também, tem muitos tipos de carreira mesmo no Brasil. Pesquisa em enfermagem, prática baseada em evidências, Nanda Nicknock, diagnóstico de enfermagem, tem tanta coisa que a gente pode pesquisar e trabalhar e dar ênfase e a gente conseguir evoluir mesmo a enfermagem como ciência. Na Alemanha não tem tanto assim, não tem tanto campo assim. Pesquisa em enfermagem é uma coisa muito nova agora. O mestrado, por exemplo, em enfermagem, a maioria que você vê nas faculdades da Alemanha são em gerência, com ênfase em gerência, então não tem muita coisa em relacionado a isso. O que eles estão começando agora, que é um Advanced Nursing Practitioner, seria um enfermeiro mais um enfermeiro de práticas avançadas, talvez seria a melhor tradução, não sei. As competências aumentam mesmo, né, ele vira tipo enfermeiro baseado em evidências, né, uma prática baseada em evidências, e não é exatamente uma coisa assistencial, mas é uma coisa muito nova e não tem muito campo de trabalho no momento agora não. Uma outra diferença na Alemanha é que eu achei a equipe muito menos multidisciplinar do que é no Brasil. No Brasil nós temos várias pessoas envolvidas diretamente no cuidado com aquele paciente. Tem o nutricionista, tem o dentista que vem sob parecer na unidade, tem o farmacêutico, tem o técnico de enfermagem, tem o enfermeiro, tem o médico especialista, tem o médico da diálise, tem o técnico da diálise, né, a gente tem tantas outras coisas, né, tem o perfusionista, tem o enfermeiro da cirurgia, do centro cirúrgico, tem tanta gente envolvida. Na Alemanha, infelizmente, não é tanto assim. Eu acho que é muito centralizado mesmo no enfermeiro e no médico. Normalmente, os nutricionistas vão para poder responder algum parecer, alguma coisa assim, mas não atua dando conselhos e a visão dele do que ele acha que seria melhor para aquele paciente, né, que foi referenciado a ele. Fisioterapeuta também, né, nós estamos nos dois países, graças a Deus. No Brasil, nós tínhamos um fisioterapeuta no CTI o tempo todo. Ele também cuidava da ventilação mecânica, então todas aquelas máscaras de CPAP, quando o paciente, né, vai fazer, por exemplo, recrutamento, aumento de PIP, diminuição de PIP, vai estubar, não vai estubar e tal, toda aquela fisioterapia respiratória é uma responsabilidade do fisioterapeuta no Brasil. Na Alemanha não é muito assim. Tá? Nós temos um fisioterapeuta, mas é basicamente fisioterapia motora. Temos também, em algumas unidades de desmame ventilatório, nós temos um fisioterapeuta respiratório, sim, ele é especialista nisso, mas ele não fica 24 horas, não é do setor, ele fica meio que rodando entre os CTIs quando você precisa. E na unidade de desmame ventilatório ele é, né, requerido com muito mais frequência do que nos outros CTIs. No geral, o desmame e toda aquela coisa de tratamento, fazer gasometria, controle, fica muito mesmo em cima do enfermeiro. O que eu não achei
tão ruim assim, porque eu aprendi muito na prática também. A gente aprende isso na faculdade, mas no final das contas a gente não usa muito, né? Aqui eu tive que me forçar a aprender sobre todos aqueles modos de ventilação mecânica, invasiva, não invasiva, novas tecnologias, o que é pressão inspiratória, o que não é, além de aprender de quanto de oxigênio que o paciente está recebendo, aprender a analisar aquelas curvas, né, de inspiração, expiração, compliance, resistência, meu Deus, quanta coisa. Mas isso me forçou a aprender muito, eu achei isso muito legal, mas isso faz também com que nós, enfermeiros, nos sentimos, médicos também, mas eu falo do meu lado aqui, que nós nos sentimos um pouco sobrecarregados com tudo. Bom, eu acho também uma coisa muito legal na Alemanha é que o enfermeiro tem uma certa autonomia para fazer alguns procedimentos, para tomar certas decisões. A gente faz, depois pergunta, sabe? Eu sei que isso não é certo, eu sei que isso é muito assim fora do oficial, mas a gente faz. E normalmente são decisões muito certas, sabe? A gente tem bastante controle, por exemplo, pelo balanço hídrico. Então, se você tem conhecimento sobre a fração de ejeção, por exemplo, dele, se o paciente não tem insuficiência cardíaca, ele tá fechando em menos e tá fechando em negativo no balanço, né? Você tá notando que a pressão arterial tá baixando e tal. Você pode controlar várias coisas. Noradrenalina, sedação e tudo mais. Eu acho isso muito legal. Isso é uma coisa que a gente tem bastante autonomia. Isso te exige um certo conhecimento e um embasamento científico bastante forte para você não tomar decisões erradas. Isso faz com que a gente aprenda bastante e faz com que a gente se respalde cientificamente do que a gente tá fazendo e a gente aprende na marra, né? Essa coisa. E eu acho isso, bom, pra mim foi muito legal, mas também foi muito desgastante. Na Alemanha, a gente fica normalmente no CTI de 3 a 5 pacientes, ou de 2 a 5 pacientes. Poxa, mas como assim? Bom, no CTI, assim como era no Brasil também, a gente não tem só paciente entubado, ventilado, né? Nós temos pacientes que podem estar acordados e estão simplesmente ali por uma questão de monitoramento, estão ali porque ele tá com noradrenalina, com dobutamina rolando e a gente precisa ter um controle exatamente da situação hemodinâmica que ele tá passando a cada segundo, então não dá pra mandar ele pra enfermaria. O paciente que ele está relativamente estável e não está entubado ou com traqueostomia, não está com ventilação mecânica, a gente considera um paciente nível 2. E a gente pode cuidar de até 5 pacientes assim. Eu nunca cheguei a cuidar de 5, já cheguei a cuidar de 4. E são pacientes relativamente mais independentes, que conseguem, por exemplo, fazer suas higienes sozinho, ir no banheiro, no sentido assim de conseguir uma comadre e fazer sua higiene sozinho, tomar banho, ajuda, você tem que trocar roupa de cama e tudo mais. 3 pacientes a gente pode chegar até cuidar de 3 pacientes entubados e bastante graves. A gente tenta fazer uma divisão bastante, justa com os colegas, de forma que ninguém fique muito sobrecarregado. Mas já aconteceu de ficar com 3 pacientes graves entubados com diálise 24 horas. E aqui a gente não tem o técnico da diálise, quando aquela diálise contínua, sabe? A CVVH não tem, é a gente mesmo que tem que monitorar e trocar aquelas bolsas, de líquido. Fica bem complicado mesmo, virar o paciente é bem desgastante. Bom, se tiver ferrado, fica todo mundo ferrado, mas não a ponto de que você vai se desgastar demais e vai cometer erros, Uma outra diferença é que na Alemanha nós temos 3 turnos diferentes, então é o turno da manhã, o turno da tarde e o turno da noite, cada um com mais ou menos de uma duração de 8 horas. E não é fixo, então você não trabalha com a mesma equipe sempre, você não trabalha no mesmo turno sempre e não trabalha sempre na semana, eu trabalho segunda, quarta e sexta, por exemplo. Não, pode trabalhar 9 dias direto, você pode trabalhar 10 dias direto, 11, já cheguei a trabalhar 12 dias direto, só com o meu final de semana livre e voltava a trabalhar na segunda-feira. Na minha opinião é bem ruim, porque isso significa que trabalha menos 4 horas, digamos assim, mas em compensação você tem que ir bastante vezes no hospital, e isso me traz uma sensação de que eu tô mais no hospital do que na minha casa, o que é verdade. E quem faz essa escala
de quando nós vamos trabalhar, normalmente é o chefe daquele setor, né? É um enfermeiro também, mas é um enfermeiro que é o chefe daquela equipe, daquele setor. Sai uma escala mais ou menos de 1 mês e meio com de antecedência, 2 meses de antecedência, e aí a gente sempre tem, assim, um caderninho, a gente anota o dia que a gente gostaria de ter livre, que a gente gostaria de trabalhar tal turno, ou por favor, me dê um dia livre nesse dia, ou, né, posso fazer um plantão extra, por exemplo. Então, isso é muito relativo mesmo. Enfim, tem que trocar pelos 3 turnos. E eu acho isso bem desgastante, na minha opinião. Uma outra coisa legal também que eu acho é que na Alemanha e na Inglaterra também pode se escolher de trabalhar meio período. Não é questão de que a gente vai ficar metade do plantão, não é isso. É que a gente trabalha menos dias na semana obrigatoriamente. Então, assim, normalmente o cargo 100% é de 38,5 horas semanais na Alemanha. E, por exemplo, você pode escolher trabalhar 20, você pode escolher trabalhar 25, você pode trabalhar 30, você pode escolher trabalhar 35. É claro que o seu salário vai diminuir ou aumentar proporcionalmente, né? Porque aqui a gente conta o salário por hora. Mas o que muita gente faz é que diminui no seu empregador principal e pega alguns plantões extras no próprio hospital, então com uma outra empresa. Pode acontecer também, só que é bem difícil de conciliar, muitas vezes. É bom lembrar também que na Alemanha eles são muito focados em eficiência e em rapidez, eles são muito rápidos, eles são muito eficientes e se sente pressionado em relação ao tempo toda hora, todo momento, e a gente tenta ficar com o ritmo deles, a gente fica um pouco mais rápido, a gente fica mais ágil mesmo, mas eu sinto que eu nunca vou conseguir manter esse passo alemão, assim, de trabalhar. Meus colegas são bastante rápidos e eu não consigo fazer essas coisas assim na rapidez. Eu tenho medo de me furar, eu tenho medo de me machucar, eu tenho medo de daquilo fazer naquela rapidez toda não ser seguro. Eu acho na Alemanha isso é um lema bastante conhecido, que é a eficiência. Eficiência alemã é uma coisa muito bem conhecida, ao mesmo tempo que eu acho isso muito legal. Em outros aspectos eu acho um pouco assustador. Vamos falar agora sobre a Inglaterra, onde eu tô agora no momento. Vamos lá, falando sobre formação de novo. A pessoa que quer cursar enfermagem aqui normalmente sai do ensino médio, vai fazer 2 anos de college, bem parecido sim com os Estados Unidos, e depois que faz os 2 anos de college, vai para nursing school. Pode se aplicar, pode se candidatar para fazer uma nursing school que dura 3 anos também. É aquela coisa de você estudar aquilo mais diretamente ligado à área que você quer trabalhar depois. Então também tem enfermagem pediátrica, também tem enfermagem obstétrica e também tem enfermagem adulta, né, adulto do idoso. Tem também uma outra área que é a psiquiatria, então você pode escolher fazer enfermagem psiquiátrica, digamos assim, que é o mental health, diretamente como uma faculdade. E tem também uma área que é separada para learning disabilities, então você vai trabalhar com pacientes que têm necessidades especiais, então tem um diploma, uma faculdade bem especializada para isso. Eu acho isso muito legal também. Eu vou falar aqui sobre o NHS, porque eu trabalho para o SUS britânico, eu nunca trabalhei para o setor privado aqui. Se vocês quiserem alguma coisa especializada pro setor privado, eu também posso falar alguma coisa aqui, eu posso dar uma pesquisada melhor, mas eu vou falar aqui sobre a divisão e como funciona as atribuições do NHS. Bom, no NHS, a enfermagem, quando você se forma, ela é classificada em bands, que isso significa, não é banda, tá? É uma banda, mas não é banda de rock, de pop, enfim. Bandas no sentido de serem agrupamentos. Então, na Alemanha a gente também tem tabelas, né, de salário, e aqui também tem isso. Que isso também vai em relação a competências e a formação e qualificações. Então, nós temos a Band 5, que é o que eu sou uma enfermeira assistencial plantonista. É a mesma coisa do que enfermeiro plantonista no Brasil. Temos a Band 6, que seria um enfermeiro rotina, digamos assim, é um enfermeiro mais experiente que fez, por exemplo, um Critical Care Course, fez alguma especialização, tem algumas funções de gerência também daqueles enfermeiros e tal, pode performar alguns procedimentos mais complexos.
E também tem algumas coisas que só o Band 6 e o Band 7 também podem executar, né, naquela estação. Por exemplo, o Band 6 aqui no hospital onde eu trabalho precisa ter completado o Critical Care Course, que é uma especialização do setor que eu trabalho. Tem muito hospital que contrata sem esse curso também, só pela experiência, tá? Mas isso aí varia de hospital para hospital. Tô falando aqui da minha vivência. E temos também o Band 7, que aí tem várias classificações. Tem o Band 7, que é o Band 7, tem o A, tem o B, e esse caminho do Band 7 tem várias atribuições, vários caminhos que você pode percorrer. Tem a gerência do setor, né? Todo mundo faz plantão. Nesse sentido, Band 6 e Band 7, se você é daquele setor, você também faz plantão de 12 horas. O Band 7 que controla as admissões, as altas, as transferências. Também tem educação continuada, que você pode ser um educador clínico naquele hospital. Tem também as especializações, você pode ser um nurse specialist em diabetes, você pode ser um especialista em diabetes, você pode ser um especialista em dor, né? A gente tem um time para isso, para controle da dor. Tem o Band 8, né, que aí já seria o pessoal da gerência geral, da enfermagem e tudo mais. Tem o Matron, que é uma outra classificação aí, que é o, né, um enfermeiro que está aqui, sei lá, 45 anos. E ele é o chefão mesmo, o chefão da Band 7, ele é o chefão. E a tendência é só crescer, né, gente? Não necessariamente ligado à qualificação, a mestrado, doutorado, pós-doutorado, por exemplo, é muito ligado à experiência também e você ter as competências para assumir aquele tipo de cargo. Uma outra diferença aqui é que a medicação endovenosa ou intravenosa, ela é feita por 2 enfermeiros. O que significa? Nós temos um administrador daquela medicação, então pegou a medicação, pegou uma possível diluição, pegou todo o material, e tem um segundo checador. Ele é tão responsável por aquela medicação e pela administração daquele medicamento quanto o primeiro administrador. Eu vou reunir o meu material e vou falar: fulaninho, eu preciso fazer essa medicação aqui, você pode assinar comigo? A gente fala assim, você pode assinar comigo? E aí na prescrição a gente anota ali as nossas iniciais, a assinatura, o que for. A pessoa vê você, né, fazendo a medicação, pegando a medicação do ampola, né, do frasco, o que for, e administrando na via. Isso é em qualquer hospital, seja no privado ou seja no NHS, isso é uma preconização mesmo do COFEN daqui. Uma outra diferença aqui é que a farmácia não é uma farmácia que é uma central, digamos assim, centralizada, e a gente vai recebendo os medicamentos de acordo com o que o paciente vai precisando. Nós temos uma mini farmácia, uma sala de medicação no setor, tudo trancado, tudo com código bonitinho, mas a gente vai lá e pega o que o paciente precisa para aquele horário. A gente encomenda quantidade maior de uma farmácia, do fornecedor, chega pra gente, mas é a gente que tem que separar tudo bonitinho. Então a gente tem um monte de armário cheio de medicamento. Isso acontece na Alemanha também, de não ter uma farmácia central e tudo mais. Bom, aqui a minha carga semanal é 37,5 horas semanais, isso se eu tenho um cargo completo. Você também pode escolher de reduzir as horas, você pode trabalhar 20 horas, você pode trabalhar 25, você pode trabalhar 30, 35 e tudo mais, de acordo com as suas necessidades, o seu salário vai diminuir ou aumentar, proporcionalmente a mesma coisa da Alemanha. Você também tem um sistema que é muito legal, que você pode planejar os seus plantões extras. Tem muita gente que reduz e faz plantão extra, porque ganha mais plantão extra, obviamente, né? E aí tem um salário legal também. No privado também, viu? Pode fazer no privado. Tudo é por competências, então assim, para eu conseguir fazer uma punção venosa e tudo mais, eu tenho que ter feito curso de competência para isso. Tem muita coisa que a gente tem que fazer competência. Então, por exemplo, aqui nós removemos dreno torácico. Eu tô trabalhando na cardio, então assim, eu recebo pacientes de cirurgia de revascularização do miocárdio, eu recebo cirurgia depois de troca valvar, por exemplo, e vem, né, com o marca-passo epicárdico drenos. E os drenos estiverem
cumprindo os critérios que a gente estabelece, a gente pode remover. É nossa tarefa. Tem que fazer o curso de competência para isso, que o hospital normalmente oferece. Tem uma plataforma super legal online que a gente faz, né, as competências, e você tem alguns treinamentos que é presencial e tudo mais, mas agora tem sido tudo meio cancelado por causa do corona. Vamos esperar que 2021 seja um pouquinho melhor, depois da vacinação em massa. Nessas 37 horas e meia por semana que a gente pode trabalhar, normalmente são divididas assim, são 3 plantões por semana. Em uma semana do mês a gente trabalha 4 plantões para poder recompensar, né, aquelas horas. E não é fixo, então eu posso trabalhar ou de manhã ou de noite. O plantão da manhã começa às 7h30 e vai até às 8 horas da noite. Eu tenho meia hora de passagem de plantão. O horário da noite vai de 7h30 da noite até 8 horas da manhã. Eu tenho em cada um dos turnos 1 hora de intervalo. Normalmente são as Band 7s que fazem a escala, então tem também aquela lista que você pode colocar. Olha, eu quero ter um dia livre nesse dia aqui, eu quero fazer um plantão noturno aqui, eu quero fazer um long day aqui, que a gente chama de plantão de 12 horas, mas também pode fazer só de manhã, só à tarde, tá? Mas normalmente todo mundo faz de plantão de 12 horas, porque deixa mais tempo livre pra você fazer plantões extras, ter a sua vida normal, fazer nada em casa normalmente. E eu acho que aqui é muito sobre segurança. Então toda essa dupla checagem entre enfermeiros de medicação intravenosa, eles fazem tudo baseado em manejo de risco, sabe? Eles analisam bastante o risco das coisas. Então, por exemplo, eu vou fazer esse procedimento é seguro, eu tenho tudo em termos de segurança para realizar esse procedimento. Essa é a minha decisão que eu tô querendo tomar. Isso é seguro? É 100%? E eu acho isso muito legal. Eles são bem focados, assim, em segurança do paciente, segurança de medicamento, segurança, se sente bastante amparado, sabe? Claro que isso vem com uma certa pressão, porque te deixa um pouco inseguro, né? Você fica assim, oh meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Eles estão tão manicados com isso, eu tenho tanta experiência com isso, mas será que eu tô fazendo certo aqui? Porque cada país, né, tem a sua maneira de cuidar e de fazer enfermagem, né? E que eu acho isso muito legal, né? Mas eu vou falar a real pra vocês. Será que existe um país que é o meu favorito até agora? Vou falar uma coisa pra vocês, não sei se existe. Eu acho que todos esses 3 países têm coisas muito legais e muito ruins de ser enfermeiro. Eu ainda não consegui decidir qual país eu gosto mais. Eu vim pra Inglaterra porque eu gostaria de trabalhar 12 horas e voltar pro Brasil pra mim não seria uma opção agora. E então eu resolvi tentar aqui, e também por uma questão de cultura. Eu não me adaptei muito bem à Alemanha, em termos assim, não gostei da minha adaptação, essa é a verdade, porque eu me senti adaptada. O trabalho é uma grande parte da minha vida e eu precisava me sentir bem no meu trabalho. 8 horas de plantão pra mim não estava sendo muito legal, porque eu estava indo bastante no meu trabalho, não estava tendo tempo pra mim, pra nada. Eu resolvi mudar e arriscar e seguir meu sonho, né, que eu sempre quis morar aqui. Uma amplitude mesmo de visão do que é enfermagem em cada país e escolher a minha própria prática. E se você é um enfermeiro fora do Brasil, eu aconselho a... Eu sei que a gente às vezes pensa assim, mas no Brasil funciona assim. Abaixa um pouquinho a cabeça e observa, porque alguma coisa ali naquele ambiente você tem pra aprender, alguma coisa de bom você vai absorver naquele ambiente, alguma coisa de diferente os alemães, os japoneses, os holandeses, os, não sei, sul-africanos, onde for que você esteja trabalhando como enfermeiro, alguma coisa aqueles enfermeiros locais têm a te ensinar e você ensinar eles. Eu acho que a gente vai chegando aos poucos, sabe? Então presta muita atenção em como eles estão fazendo, a gente tem alguma coisa a aprender. E no final das contas, eles vão aprender bastante com a gente também. Esse é o recado que eu tenho pra dar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!